Primeiro a gente vai acessar o SLD com o usuário B1 Site User, o BS e o sempre maiúsculo, a senha é a mesma do usuário System do banco de dados. A gente vai selecionar a instância e selecionar o esquema, que no caso vai ser o banco de dados de produção. Escolhida, identificada a base de produção, a gente seleciona ela e vai exportar esse esquema. Feito isso, tendo exportado o esquema, a gente sempre vai escolher a opção de Kill Other Sessions, né, para poder excluir, matar as sessões caso alguém esteja logado, para não acontecer de exportar alguma coisa pela metade, de dar algum erro porque tem alguém logado. Então, por isso que essa etapa é feita no momento que não tiver ninguém acessando o sistema e que seja informado a todos que saiam do sistema para fazer o processo de backup. Feito o export do esquema de produção, ele vai ficar com status de exporting, né, que é no gerúndio aqui porque está executando a ação, até que aí a gente pode ir atualizando. Depois que tiver como exported, é porque ele já finalizou o export do backup da base de produção, né, do esquema de produção. Feito, a hora que ele tiver finalizado, ele vai aparecer a opção do novo esquema, que vai ser a base de dados de teste que a gente vai ter criado. E outra coisa que a gente vai fazer posteriormente vai ser o processo de excluir as bases de teste anteriores e fazer a devida alteração de nome. Por quê? Porque na hora que a gente faz um backup, ele puxa a base de produção igualzinho estava, ele puxa para a base de backup a mesma informação que estava na base de produção. Então a gente vai renomear a empresa para identificar e não correr o risco de ninguém trabalhar na base de teste indevidamente. Então a gente vai, quais serão os próximos passos? Excluir as bases de teste anteriores e renomear a empresa na base de teste atual que a gente gostaria que permanecesse. Uma vez tendo exportado a base de produção, a gente vai importar agora para uma nova base de teste. Então a gente seleciona o esquema da produção que a gente exportou e então a gente vai escolher o botão Import Esquema. Feito isso, aí vem algo muito importante, muito, que nunca deve ser esquecido. É o renomear o esquema de destino. Por quê? Porque senão ele vai sobrepor a base de produção que está todo mundo trabalhando com a base do backup feito anteriormente. Então ele pode mesclar, enfim, isso pode acontecer muita coisa. O cliente pode perder dados, o pessoal pode estar trabalhando. Então é muito importante renomear o esquema de destino. Nunca esquecer de marcar na hora de importar um esquema para criar uma nova base teste, sempre renomear o esquema de destino. Sempre marcar essa opção, Rename Target Schema. Então, uma vez selecionado para renomear o esquema de destino, basta apagar o dado para não ficar com o mesmo nome e sempre manter SBO, né, para poder identificar que é um ambiente SAP Business One, e colocar uma log de homologação e a data para ter noção, sempre que alguém bater o olho, já saber se aquele backup é antigo ou não. Depois que ele começar o importing, né, que é começar a importação do novo esquema, só esperar, a hora que finalizar vai estar imported e a gente já pode prosseguir para a segunda etapa, que é a do banco de dados. Agora que a gente tem as bases de dados criadas, nós vamos acessar o banco de dados pelo HANA Studio. Já tem um atalhozinho aí na tela, mas vamos lá pelo caminho, que é SAP HANA e SAP HANA Studio. Caso não tenha atalhos, não tenha pronto, então a gente vai procurar esse caminho aí, SAP HANA Studio, SAP HANA Studio. Em seguida a gente vai colocar os dados de acesso ao servidor HANA, que no caso de alguns provedores de cloud vai ser sempre HANA B1, instância número 00 mesmo, single container. A gente pode estar colocando uma descrição, o locale a gente pode estar colocando português Brasil, baseado no nosso teclado. E next, basta colocar o usuário system e a senha do banco de dados. Uma vez criada a instância, a gente já pode estar abrindo, né, e clicando na opção Catalog, né, onde ele vai listar todos os esquemas criados nesse sistema, nesse HANA. Então, o que interessa para a gente? Os esquemas listados no catálogo, começados com SBO, de SAP Business One. Lembrando que não vamos mexer nunca, jamais, em SBO Common, porque esse SBO Common é a instância que gerencia o SLD, o SLD gerenciando todas as bases. Então nós nunca, em hipótese alguma, vamos mexer em SBO Common.
A gente vai sempre mexer no SBO, ao nome da base de dados que for de homologação. Não vamos mexer jamais também na base de produção do ambiente do cliente, sempre base de homologação. Uma vez com acesso às bases, nós vamos identificar quais nós queremos excluir e quais ficarão, que nesse caso nós vamos estar mantendo a lógica, a base de produção do cliente e a base ou as bases de homologação que nós gostaríamos de manter. Agora a gente vai dar início à exclusão das bases, que no caso a gente seleciona a base anterior, obsoleta, e clica em Delete. E em seguida Cascade, que é cascata, para eliminar tudo que tiver abaixo dela. Isso é muito importante, prestar atenção e não correr risco de fazer a opção de deletar e selecionar errado a base de produção. É muito importante ter cuidado, não é à toa que essa tela ela já traz para a gente a informação de cuidado várias vezes. Prestar muita atenção, ele fala que todos os objetos e todas as dependências serão apagadas. Então, para a gente escolher uma base de teste anterior, seleciona ela com muito cuidado, tenha certeza absoluta de que é a base que você deseja realmente e em seguida escolha a opção Cascade e para depois dar OK. Então agora que a gente já sabe quais são as bases de dados que irão permanecer, a gente já pode prosseguir com a próxima etapa, que é dentro do SAP. Então agora a gente vai acessar o SAP sempre como administrador e clicar em modificar empresa, observando que ele sempre traz as bases lidas no último acesso pelo SLD. Então a gente clica em atualizar para recarregar as novas baseadas no que a gente acabou de alterar lá no banco de dados. Então agora que a gente tem a base de homologação que é desejada, a gente vai entrar nela com o usuário do manager no caso, em seguida ir em administração, inicialização do sistema, detalhes da empresa para poder alterar o nome da empresa. Uma vez que nós tenhamos renomeado o nome da empresa nas bases de homologação, basta atualizar o acesso ao SAP, sair do sistema e fechar o acesso às bases de dados também. E assim a gente vai ter finalizado o backup de base de produção, restore em base de homologação, exclusão de bases de homologação obsoletas e renomeação de empresa dentro do sistema para organizar o acesso e distinção de base de produção para base de teste.